Heróis da TV 72 foi publicado aqui em junho de 1985. E essa é uma edição bacana, né? Tem a primeira a história do Quarteto Futuro, em inglês o nome era Power Pack, né? Porque o sobrenome da família das crianças era Power, então eles tinham feito esse trocadilho, em português ia ficar meio estranho, então eles Abril fez um outro trocadilho, Quarteto Fantástico, né? Com o lance do Quarteto Futuro. E aqui vai ser a primeira história, como surgiu essa equipe. Tem uma capa aqui bem bonita. Essa aqui, na verdade, é a capa da edição 2 de Power Pack americano. E foi uma criação da Louise Simonson e também desenhado por uma mulher, que é a June Brigman, que foi muito importante porque ela sabia desenhar crianças, né? Que é uma coisa, às vezes, rara. Você tem lá uns grandes artistas, mas na hora de desenhar umas crianças parecem umas crianças medievais, assim, né? Com um corpo de criança e um rosto meio de adulto, assim, bem esquisito. E aqui é uns traços ah, que realmente parece criança, e vai ser uma típica história, assim, dessa época do Jim Shooter, assim, de um traço claro, bem explícito o que está acontecendo, muitos, assim, planos médios, tal, né? E aqui o lance dessa história é que essas quatro crianças, os pais são cientistas, estavam desenvolvendo lá um projeto de antimatéria, tinha uns alienígenas acompanhando isso e ia tentar impedir que essa experiência desse errado e destruísse o planeta. Só que esses alienígenas aqui, eles também estavam sendo perseguidos por uns outros inimigos, e nessa luta a nave cai do lado da casa dessas crianças, né? E esse carinha aqui parece um cavalo marinho e tal, ele acaba ficando ferido, assim. Primeiro ele salva as crianças, tal, que estavam sendo atacadas, mas aí ele nota que ele tá na queda, ele ficou muito ferido e vai acabar morrendo, né? Então ele faz lá tipo um ritual para transferir os poderes dele para a criança antes deles morrerem e tal. Então, assim, uma criança vai poder voar, outra gera, assim, uns escudos de energia, que mexe com outra se transforma naquela, tipo, uma nuvem, coisas assim. Então, cada uma delas vai ter um desses pedaços do poder. E aqui vai ter a primeira história, que eles estão lá capturados na nave inimiga, né? Isso depois de terem sido depois de o poder ter sido transferido e tal, e aí vai mostrar, assim, eles descobrindo como usar cada um desses quatro poderes, né? Aqui não ia ter ainda nem uniforme, nem nada, tal. Só vai acabar ainda a primeira história com eles conseguindo fugir dessa nave alienígena enquanto vai descobrindo os poderes. É uma história, assim, bem... também aqueles filmes dos anos 80, né? De ET e tudo mais, né? Que aparece lá no quintal da casa de uma criança e elas se envolvem, assim, num grande evento e tal. Então, bem no estilo, assim, da desenho, acho que uma sessão da tarde, assim, né? Mais pra frente vai trocar os desenhistas, e aí você nota como realmente você precisa ter uma desenhista que sabe fazer criança. Eu tava vendo, assim, umas edições bem mais pra frente, que eu acho que uma fase que nem saiu no Brasil já começa a ficar bem estranho, né? Então é um dos casos onde a desenhista é fundamental. E isso foi metade dessa edição, né? Que eu acho que é como primeira história, então era o dobro de páginas. Aqui vai ter uma história dos Vingadores, e em todos esses anos nessa indústria vital, acho que essa é a primeira revista que eu compro em sebo que eu vejo um cupom recortado aqui, logo do Instituto Universal Brasileiro. Se não fosse uma daquelas promoções, ganha uma bicicleta e tal, é até engraçado isso. E é aquela fase Vingadores, essa revista de 85, então Marvel, acho que bem finalzinho dos anos 70, né? E é daquela época dos Vingadores, que tem, assim, um monte de coisa de história, cronologia acontecendo, e nunca foi republicado aqui, né? Aqui eles tinham acabado de derrotar esses vilões Zodíaco, e um deles, o Libra, ele revela que era um soldado lá no Vietnã e tal, e acabou se apaixonando por uma menina lá local, e teve amantes tal, e nisso eles foram perseguidos tal, ele saiu ferido e buscou refúgio lá num santuário de uns monges que sabem umas mega técnicas de luta. E assim que ele acabou largando amantes lá, mas os dois se desenvolveram bastante luta. E aqui no final da edição tem um espadachim
o personagem estava com eles na época, ele ouve essa história e descobre que um bandido lá do Vietnã foi quem matou a mãe da Mantis, né? Eu acho que ele é meio apaixonado pela Mantis e vai lá matar esse cara e tal. Só que não dá certo, capturado, ele acaba revelando onde ficavam os monges que treinaram a Mantis. Esse cara vai lá acaba também trucidando os monges, tal. No final da história ele acaba morto de uma forma misteriosa, é o gancho para as edições seguintes, assim. Uma fase bem divertida dos Vingadores, por algum motivo nunca saiu nada republicado dessa época. Aqui na seção de cartas tem algo interessante, que é esse cara aqui, o Ionaldo Cavalcante, que foi um artista que trabalhou na Abril e tal, e ele mandou aqui uma carta reclamando, falando, olha, numa outra edição vocês falaram que não tinha nada no Brasil, igual esse dicionário Marvel aqui, que vocês colocam no final das edições. Ele falou, não, eu publiquei aqui um livro em 77 que chama O Mundo dos Quadrinhos, que é um catálogo não só de super-heróis Marvel e DC, como de vários outros heróis. O pessoal aqui da Abril reconhece, realmente, comemos bolas nisso e tal. Eu acho que esse é um cara que morreu em 2002, faz tempo, mas pelo menos nessa época, anos 80, 90, 70, ele era bastante importante, né, por ter criado o mundo dos quadrinhos e um outro livro ainda sobre super-heróis. E é por isso que eu sempre dou uma lida nas sessões de cartas, né? Muitas vezes são umas perguntas bobas, mas às vezes você descobre umas coisas, tal. E eu acho que esse é um livro que nunca foi republicado, talvez eu compre esse mundo dos quadrinhos. Não está muito caro, mas também não está muito barato, pelo que eu vi aí online, mas fiquei curioso. A última história é o Homem de Ferro. Essa sim saiu, embora já saiu já faz um certo tempo, né? Saiu, acho que, os clássicos do Homem de Ferro pela Abril pela Panini em 2008, por aí. E alguma edição da Salvat também, porque faz parte daquele arco do Demônio da Garrafa, né? Então ele acaba sendo, acho que talvez a história mais conhecida do Homem de Ferro, então essa acaba sendo republicada, o que normalmente Homem de Ferro também é muito difícil de ser republicado. E aqui esse arco aí do Demônio da Garrafa, acho que dura umas 8 edições, essa vai ser a terceira ou quarta dessa série. E aqui a armadura dele tá falhando, porque tem um rival da Stark que começa a secretamente transmitir umas coisas lá que faz ele ter problemas com a armadura, né? Então aqui tá como se fosse um mini queda de Batman, né? Só que do Homem de Ferro. Começa a ter um monte de problemas que vai enchendo o saco da vida dele até ele se afogar lá na bebida, no final desse arco aqui, né? A SHIELD estava querendo roubar as empresas dele, várias tretas e tal. E aqui no final ele tá nessa luta aqui no cassino, e tá enfrentando o que seria 3 vilões mais ou menos fraquinhos e tal, mas os 3 usando os poderes junto acaba causando problemas na armadura dele, né? Então o final também termina com esse gancho aqui. Então assim, uma edição muito, muito bacana de HTV. Talvez esse Quarteto Futuro podia, pelo menos essas fases iniciais que tem assim os desenhos tão bonitos, tal. Não sou assim super fã da equipe, mas pelo menos esse comecinho eu acho bem legal. Essa aqui é uma fase que valeria ser republicada, mas de qualquer jeito eu acho essa capa muito bonita e é uma edição bem bacana mesmo.